Você sabe as consequências tributárias da decisão de exclusão do X, o antigo Twitter, aqui no Brasil? Não? Então ouça agora as especialistas, doutora Luciana Pereira da Costa e doutora Carolina Falcão, em mais uma edição do Minuto Tributário, aqui no canal do Boca. Muito bom! Agora é hora da gente se atualizar na área tributária. Sim, o Minuto Tributário está chegando com ela, com a nossa especialista, doutora Luciana Pereira da Costa. Seja muito bem-vinda a mais uma edição do Boca aqui na Rádio Bandeirantes. Doutora, bom dia! Bom dia, Solano. Bom dia aos colegas de programa. Bom dia à nossa audiência maravilhosa. Que alegria estar aqui novamente. Sempre bom recebê-la aqui, ainda mais que a senhora sempre nos traz importantes temas e mais ainda, convidados de gabarito. Até eu vou lhe fazer um convite, doutora Luciana. Vamos dar um pulinho lá em Pernambuco? O que a senhora acha? Olha, nem que seja online, né? A gente já mata um pouquinho da vontade, né? Vamos convidar a nossa amiga a participar, que é lá daquela terra tão boa, tão bonita, né? Doutora Carolina Falcão, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Boca. Doutora Carolina, bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos do Minuto Tributário aqui. É um prazer estar novamente com vocês. O prazer é nosso. Doutora Carolina Falcão, advogada, especialista em Direito Tributário e Aduaneiro, graduanda em Ciências Contábeis pela FIPECAF de São Paulo, membro das Comissões de Assuntos Tributários e de Direito Aduaneiro e Comércio do Exterior da OAB de Pernambuco e embaixador em Pernambuco do projeto Mulheres no Tributário. Como eu disse no início, né, a doutora Luciana sempre traz importantes temas e colegas de gabarito aqui para a gente falar. E o primeiro tema de hoje, doutoras, é o seguinte: decisão do STF, decisão do ministro Alexandre de Moraes contra o X, né? A rede anteriormente chamada Twitter, né? Quais são os impactos na economia e principalmente, né, no direito tributário, doutora Carolina? Erro número 1 que a gente identificou ao ler a decisão do Alexandre de Moraes é que ele traz à tona uma petição que seria uma espécie de inquérito para investigar supostas condutas criminosas que começou lá na época do então Alan Lopes dos Santos, com uma adolescente menor de idade que é filha de Oswaldo Eustáquio Filho, que supostamente estaria utilizando o perfil da filha e da esposa, além do senador Marcos Duval, que é investigado, apurado possível prática de crimes de obstrução de investigações de organização criminosa e de incitação ao crime. E aí vai o erro número 1. Inquérito policial, pessoal, deve ser conduzido por delegado de polícia. E após a conclusão, deve ser enviado para o Ministério Público, seja ele estadual ou federal, se for crime federal ou estadual, e que pode ser oferecido a denúncia ao juiz competente, com transparência, com prazo, com o delegado competente para investigar. Esse inquérito, do então chamado inquérito das fake news, tramita no STF de forma sigilosa, com o juiz no comando desde 2021. E aqui, num breve português, juiz julga, não investiga supostos crimes. Certamente. É delegado. E aí, primeiro erro que a gente detecta. Erro número 2. Elon Musk, que é o famoso dono do antigo Twitter, atualmente X, ele não tem foro privilegiado no Brasil, afinal, ele sequer é brasileiro. E eu digo foro privilegiado porque, para você ser julgado no STF, precisa ter foro privilegiado. Ou seja, apenas se você for um parlamentar brasileiro, federal, presidente, vice-presidente, ministros de Estado, integrantes de tribunais superiores, Tribunal de Contas da União e embaixadores. São só essas pessoas que têm foro privilegiado no STF. Elon Musk claramente não se encaixa em nenhuma dessas hipóteses. Erro número 3.
Moraes acusa o Musk de suposta dolosa instrumentalização das redes sociais. Mas Moraes, novamente, ele é um ministro de STF e uma das principais funções é proteger a Constituição. Ele deveria ser o guardião da Constituição. E para que ele afirme que houve dolo, precisa ter havido uma conclusão de investigações, ou seja, o respeito a princípios constitucionais, que o guardião da Constituição seria o ministro do STF, deveria proteger, como os da ampla defesa devido processo legal e contraditório, me parece que não está havendo. Erro número 4, não obedecer uma ordem judicial, no caso do Elon Musk, não obedecer uma ordem judicial, não implica necessariamente em obstrução de justiça, que é o que é alegado que o Elon Musk teria cometido, obstrução de justiça. O X, que é o antigo Twitter, ao recusar-se a cumprir algumas ordens judiciais do Moraes, exemplo, fornecer informações pessoais de usuários ou cancelar algumas contas, é um descumprimento de ordem judicial, não é uma obstrução da justiça. Erro número 5, Moraes alega que Musk pertence a uma organização criminosa. Para que se configure uma organização criminosa, precisa ser vários autores e unem esforços com a finalidade de cometer crimes de forma estruturada, ordenada, com divisão de tarefas. Qual foi o crime cometido por Musk ou por qualquer das pessoas envolvidas? Sim. Qual foi o delegado que investigou? Um brasileiro, um americano? Fica aí a pergunta. Erro número 6, possível incitação ao crime. Para que haja, precisa haver uma relação entre a pessoa que disse e o crime que poderia ter sido praticado por outro. Criticar alguém ou uma instituição nas redes sociais é diferente de convocar outras pessoas a cometer um ato ilícito. O próprio STF já decidiu que críticas ácidas, até mesmo com termos ofensivos ou agressivos, estaria coberta pela liberdade de expressão, que é outro princípio constitucional. E aí a sétima inconsistência, o sétimo erro da decisão, e aí a gente puxa para tributária e economia, a Starlink, em tese, não deveria ser penalizada por atos supostamente cometidos pela empresa X, porque, muito embora haja uma possível identidade de um dos sócios, não pode-se haver confusão patrimonial às avessas. Um juiz não pode, de ofício, mandar bloquear patrimônio de uma empresa para pagar multas impostas a outra empresa, porque supostamente teria um sócio em comum. É como Sim. se, num exemplo assim bem simples, é como se Carol tivesse sem pagar conta de energia e se recusasse a pagar conta de energia, e por conta de Carol, João, o juiz, eu mando desligar a energia de Itaipu inteira. Foi o que aconteceu ao indisponibilizar o X em rede nacional. E aí, puxando para a economia e tributário, que tem tudo a ver, a Starlink é conhecida no Brasil por conseguir acessar territórios que outras empresas concorrentes não conseguem acessar. E os principais clientes da Starlink no Brasil é exatamente o Exército Brasileiro e grandes empresas do agro que funcionam em regiões mais afastadas e que só a Starlink consegue chegar. Então, veja aí o raciocínio que a gente traz. Ao impossibilitar a vazão de produtos e insumos do agro, com essa decisão, Alexandre de Moraes pode sim impactar na economia inteira, porque o agro sustenta o país. Se não há vazão de produtos do agro, insumos do agro que desaguam em diversos outros tipos de empresa, sim, vai haver essa trava, vai haver dificuldade de saída de produtos, de insumos, pode haver aumento de preços e desencadear um efeito em cadeia que pode prejudicar todos os brasileiros, que vai chegar ao consumidor final, que é quem sempre paga a conta no final. Doutora Luciana, a gente nem imagina, né, todos os reflexos que podem acontecer, principalmente na esfera judicial, na esfera tributária, né, mediante essa decisão judicial.
Claro, e Solano, a Carol resumiu muito bem ali tudo que tem de legalidade que a gente está observando, e é interessante a gente ver que se afeta a economia, e a gente está falando de um governo que precisa arrecadar mais para pagar o gasto público que só aumenta, então veja como as coisas estão interligadas. A insegurança jurídica termina afetando inclusive os investimentos de outras empresas no nosso país, que termina diminuindo a nossa economia por consequência. Então, realmente é muito nefasta essa decisão. A gente tem que ficar atento a todos os efeitos. Acho bem importante colocar esse assunto. Muito bom. E nós temos um segundo tema ainda hoje, que é o seguinte: Grupo Mateus recebe autuação de 1,05 bilhões de reais da Receita Federal sobre exclusão de créditos do ICMS. A forma que o governo está fechando o circo para tributar, para cobrar de todos os lados, nos assusta, porque essa temática foi julgada favoravelmente no STJ, que até 2023 as empresas poderiam se beneficiar dessa temática, e a partir de 2024 que o ministro Haddad lançou uma legislação para tributar benefícios fiscais de 2024 para frente. 2023 para trás não existia lei para tributar. Então, me espanta essa cobrança da Receita Federal. Espanta todo mundo por conta do valor bilionário, mas eu acredito que, pelo tamanho da corporação, que é o Grupo Mateus, acredito que tenham feito da forma correta, contabilmente correta, para inserir esse benefício fiscal, justificando contabilmente, tudo certinho, tudo atendendo ao que o próprio STJ disse. Então, apesar de assustar essa notícia aí para os demais contribuintes, eu acredito que vai ser exitoso para o Grupo Mateus, e fica a dica aí para todas as empresas ficarem atentas com seus advogados tributaristas e com seus contadores, porque apesar de haver essa cobrança, não necessariamente pode ser devida. Como a senhora sempre diz, né, doutora Luciana, tem que estar muito atento às possibilidades aí que a legislação tributária oferta através de um profissional especializado. Com certeza. Solano, quando a Carol trouxe esse tema, eu lembrei rapidamente da questão que a gente trouxe em outros programas. A fiscalização está cada vez mais afiada em cima de qualquer erro do contribuinte. Então, passa o contribuinte a ter um papel, vamos dizer assim, de fazer tudo, e qualquer coisa que faça errada, a fiscalização cai em cima. Então, muito importante trazer temas como esse para a gente alertar, né, quem está nos ouvindo sobre a importância de uma assessoria especializada e com bastante responsabilidade. Muito bom. Doutora Carolina Falcão, muito obrigado novamente por participar do Boca no Trombone, e venha mais vezes aqui. Suas informações são bem relevantes para o time tributário aqui do Boca no Trombone. Obrigado, até uma próxima. Obrigada, gente. É sempre um prazer participar aqui e fico sempre à disposição.